que é um podcast? Ainda pode parecer estranho para alguns, mas a verdade é que os brasileiros estão ouvindo cada vez mais podcast. E de todos os tipos possíveis. Sobre notícias, música, arte, games, casos policiais, meditação. O Brasil é o segundo país que mais consome podcasts do mundo. E segundo o Ibope, cerca de 40% da população de internet do país já ouviu algum podcast. Isso equivale a cerca de 50 milhões de brasileiros. A média da idade do ouvinte brasileiro é de 28 anos. E os assuntos que mais interessam são cultura pop, humor e comédia, ciência, história e política. O interesse por podcasts sobre feminismo cresceu 8% desde 2018. Mas o que é um podcast? Basicamente, é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador, com temas e duração variadas. O ouvinte pode acessar conteúdos em áudio para se informar, para estudar ou para passar o tempo. É uma ferramenta com infinitas possibilidades, diz Amélia Gomes, que é jornalista e podcaster. Ela, que é profissional responsável pelo programa de rádio do Brasil, de fato, explica que o podcast tem muitas semelhanças com rádio, mas se distingue principalmente em relação ao perfil dos ouvintes, que são pessoas que têm acesso à internet e à grade de programação que o rádio possui, em que o ouvinte consegue interagir ao vivo. Podcast, então, é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora. Geralmente, os ouvintes de rádio não escutam só um programa. As pessoas ficam ali o dia todo. Às vezes tem um programa ou outro que a pessoa não perde, mas geralmente o ouvinte é cativo da emissora e não necessariamente do conteúdo. Para ela, apesar das semelhanças, o podcast não surgiu para substituir o rádio. As mídias, elas coexistem, porque tem espaço para tudo. São linguagens distintas, apesar de próximas. E o povo brasileiro tem uma relação muito forte com o rádio. Sempre teve, né? Então, o podcast, ele surgiu em 2004 a partir da junção de duas tecnologias. A distribuição de arquivos sonoros pela internet, o MP3 e o RSS, um formato de distribuição de informações em tempo real pela internet, que era no princípio utilizada por blogs e páginas de notícias. A partir disso, foi possível agregar vários áudios em um único lugar, facilitando a vida do ouvinte e abrindo portas para a criação de uma cultura do podcast. Gente, é muito interessante, muito interessante, porque através do podcast você pode aprender várias coisas sobre vários assuntos. Bom, vamos lá. Atenção ao conteúdo. Podcast é algo bastante pessoal. No entanto, assim como todo conteúdo de comunicação disponível na internet, no rádio ou na televisão, é preciso ser consumido de forma crítica. Então, nós temos que escolher bem o conteúdo que nós queremos ouvir, o conteúdo que nós queremos aprender. Como ouvir um podcast? Baixe no seu celular um agregador de podcasts. Existem várias opções gratuitas, é só escolher um. Se cadastre no aplicativo, se inscreva nos podcasts de sua preferência. E pronto, é só ouvir. Todos os episódios novos serão notificados no seu telefone. Mas, na nossa escola, a gente tem o costume e o hábito de trazer as novidades que facilitam a vida do pessoal aí fora para nós também. Então, foi pensando nessa ideia que nós resolvemos gerar o nosso próprio podcast. Como que a gente gera o nosso próprio podcast?
É fácil e simples. Nós estudamos um determinado conteúdo, o aluno pesquisa este conteúdo, ele compreende e ele grava um áudio através do gravador do celular. Este áudio é enviado para a professora, ela faz uma edição e pronto, está pronto o nosso podcast. Todos podem ouvir, todos podem aprender cada vez mais com os podcasts criados aqui na nossa escola, na PEI Comendador Benevides Beraldo. E eu quero parabenizar a cada aluno que se esforça, que pesquisa, que lê, que corre atrás do seu aprendizado e do seu crescimento. Vocês estão de parabéns! No primeiro semestre, nós tivemos alguns podcasts sobre fake news, sobre o ECA, sobre a Semana de 22, que foi chamada de Semana de Arte Moderna, aqui no Brasil, quando nós estudamos literatura no terceiro ano. Tivemos também o podcast sobre a sexta extinção em massa do planeta. E neste semestre, com certeza, nós teremos mais novidades para todos. Obrigada, pessoal! Beijão da professora Nádia.